Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Júlio Rodrigues. Estou aqui com o Álvaro Fialho também. A gente vai começar agora o webinar de Easy Azure Arc Serve. A gente vai começar falando sobre o produto de Arc Serve com o Álvaro aqui. Bom dia a todos, aqui é o Álvaro Fialho falando. A apresentação é bem tranquila, da parte de Arc Server, não vou entrar em técnico muito profundo, só vou, enfim, falar um pouco como que está a solução hoje, como que ela está sendo entregue, e aí o Júlio vai completar com a integração com o Easy Azure com a solução. Hoje, dentro da Ingram Micro, a equipe Arc Server, por enquanto, está só comigo, Álvaro Fialho, tem meu telefone direto, meu e-mail, caso queiram, enfim, conversar comigo, caso queiram esclarecer alguma dúvida sobre a solução, por favor, sinta-se à vontade em me contactar. A apresentação da solução Arc Server é bem tranquila, vou falar um pouco sobre a solução, como que é a tecnologia, as vantagens, parte de topologia, distribuição e a distribuição, como que é feita a distribuição dessas licenças e quais são as licenças que hoje a solução ela é disponibilizada. O ArcServer UDP, ela tem todo o produto é como se fosse um grande guarda-chuva, né? Então, hoje o ArcServer UDP é uma solução onde entrega para o cliente todos os recursos necessários para ele estar protegendo o ambiente dele. Indiferente se o ambiente dele é um ambiente físico, é um ambiente virtual, indiferente se ele tem plataformas Windows, Linux, Unix, a solução ela consegue entregar todas as features necessárias para o cliente poder estar protegendo o ambiente dele. No caso da tecnologia de backup, ela é baseada em snapshots, né, com recursos bem interessantes, onde entrega ferramentas e tecnologias já encapsuladas no produto, onde o cliente ele possa ter a garantia não só da cópia, né, do backup, mas também dos restores necessários. Como o DP ele está hoje voltado muito para DR, Disaster Recovery, então ele entrega ferramentas como a tecnologia Bare Metal, onde o cliente ele pode voltar a máquina física ou a virtual dele no mesmo instante antes do desastre. No caso de máquinas físicas, o cliente ele tem a cópia, né, a imagem da servidor inteiro para voltar em um hardware diferente. Esse slide ele mostra bem como pode ser distribuída a solução. Então, como produto, o backup ele é baseado em imagem, então aqui eu fiz um desenho de uma infra bem usual, né? Então a gente tem os hosts de virtualização, um servidor físico de banco de dados, um servidor físico de correio eletrônico. A inteligência do produto ele ficaria numa máquina que a gente chama de RPS, essa qual eu estou circulando, e tendo o restore granular direto da fita, ou direto da nuvem, ou direto de algum dispositivo de disco. A desduplicação, a solução, ela faz de maneira global e na origem, não nos destinos, como é a tecnologia do Arc Server Backup. As vantagens da solução Arc Server, o DP, é que ela traz hoje uma arquitetura unificada, combinando a proteção de dados chaves em uma única console. Ou seja, toda a inteligência do produto, como eu comentei, ela está dentro do RPS. Como as soluções tradicionais de backup, o DP, ele muda um pouco na hora do cliente ele criar as rotinas, como a gente fala, né, os jobs. O DP ele é baseado em planos, ou seja, o usuário ele cria planos de backup de acordo com o nível de proteção daqueles servidores. Isso ele é absolutamente personalizado, ou seja, o cliente define os planos
de acordo com o que ele precisa ter. Backup, replicação, alta disponibilidade, ele consegue definir em cada plano os destinos desses backups, se tem backup que vai para fita, se tem backup que vai para disco, se tem backup que vai para nuvem. Então, dentro desses planos, o cliente ele consegue criar detalhadamente essas definições. E a solução também permite o cliente ele possa testar os processos de backup, ou seja, enquanto a solução está fazendo backup, ao mesmo tempo ela está testando os restores. E assim ele pode até mesmo ter um SLA de comprimento muito mais polido, muito mais assertivo. E como é uma solução que, uma vez parametrizados os serviços, praticamente o administrador ele não precisa mais mexer com a solução, ele acaba ganhando tempo com o produto também. Aqui é um desenho também bem usual, sem muitos segredos de topologia, de como a solução lá consegue estar trabalhando. Mais uma vez, temos um cenário em virtual, né, no caso físico em cluster, um servidor físico, de correio eletrônico, as estações de trabalho, todas elas apontando para o servidor de gestão do produto. Se o cliente ele pretende ou precisa ter, de repente, um site remoto para DR ou até mesmo para resguarde, ele consegue fazer com o DP, ou se de repente ele contrata, ou caso de vocês seja um provedor MSP, também é possível centralizar todas as informações do cliente em um desses dois provedores. O licenciamento. O licenciamento, o ArcServer UDP é possível ser entregue nessas 5 versões. Cada uma dessas versões, óbvio, elas entregam um pacote de tecnologia. Essencialmente, as versões Standard, Advanced, Premium e Premium Plus, elas podem ser licenciadas por volumetria, por terabyte, ou por socket, processador físico da máquina protegida. A Standard e a versão Advanced são as versões de entrada, onde elas têm, o que elas têm em comum? Elas precisam que o cliente faça um backup com destino primário em disco e secundário para dispositivos de fita simples, aqueles drivers com uma única cabeça de gravação. O que difere entre elas? A Standard ela vai entregar a proteção apenas de arquivos simples, sem contemplando a aplicação. Já a Advanced ela já contempla a aplicação, como Exchange, SQL, Oracle, SAP. Já a partir da versão Premium, essa versão de licenciamento, ela já entrega features para um backup direto para dispositivo de fita, até mesmo dispositivos de fita mais complexos, né, com mais de 2 cabeças de gravação, além de uma replicação de arquivos simples para um site de contingência. A Premium Plus ela já entrega as ferramentas para replicação e serviços de alta disponibilidade, onde o cliente, caso necessite criar um site de contingência com políticas fortes e muito bem definidas para que a informação não saia do ar em hipótese alguma. E temos a modalidade de estação de trabalho, de workstation, caso tenha clientes que precisem proteger laptops ou estações de trabalho estratégicas dentro da empresa. Nesse caso, o licenciamento é por estação. Muito obrigado. Agora eu vou passar a vez para o Júlio, onde ele vai falar da linha Microsoft Azure. Bom dia novamente, pessoal. Eu sou o Júlio Rodrigues, sou responsável pela parte de Microsoft Azure aqui na Ingram. A apresentação também da parte do Azure é bem rápida, até porque a solução ArcServe mais Azure não é nada muito complexo para quem já utiliza a linha ArcServe para continuar utilizando ela, só que direcionando todo os seus arquivos, aí, todo o seu backup para a nuvem.
o que altera é mais uma configuração durante a instalação, mas acaba sendo bem simples, então quem já utiliza não precisa se preocupar que vai ter alguma mudança durante o percurso da instalação. A agenda da apresentação de Azure vai ser simples também, falar um pouquinho sobre o Azure para quem ainda não conhece, para quem é mais do mundo de ArcServe e teve interesse em escutar esse webinar, em ver esse webinar mais para conhecer o que é o Azure, o que ele faz, falar um pouco sobre a segurança na nuvem, que é um dos pilares mais importantes para quem trabalha com dados, né, para todas as empresas hoje em dia que trabalha com tecnologia e quer começar a utilizar a nuvem. O terceiro tópico vai ser o Azure e o ArcServe, que é o bundle que está sendo apresentado aqui nesse webinar. Falar um pouquinho das vantagens da nuvem e, por último, caso tenha o interesse de todos, como comprar o Azure aqui na Ingram com a gente em CSP. Bom, o Azure nada mais é do que a nuvem Microsoft. Os desafios de quem ainda não trabalha com nuvem é que acaba pensando que é alguma coisa difícil de implementar, que requer muito conhecimento técnico e por muitas vezes é caro. Mas, na verdade, isso é só uma visão de quem ainda não comercializou nuvem ou quem ainda não está por dentro do que é o Azure. O portal do Azure ele tem um mundo de opções de implementação. Só que para o ArcServe em si, o único produto que vai ser utilizado é o Storage. Como vocês podem ver nessa imagem, o Azure está espalhado por todo o território mundial. Atualmente ele já cobre 50 regiões, inclusive uma aqui no sul do Brasil. Um data center aqui no sul do Brasil, que é muito importante para a questão de performance e de latência, porque como ele está mais próximo, essa latência é bem menor do que caso você precisasse utilizar uma conta de storage nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo. Falando um pouco sobre a segurança na nuvem, acho que é o principal pilar de tecnologia e o principal fator de desconfiança para quem ainda não trabalha com a nuvem é se de fato ela é segura. E hoje em dia um dos principais ativos de uma empresa são principalmente seus dados, né? Então a preocupação por eles ela deve existir mesmo e o Azure também se preocupa com isso. Por isso que o Azure é a nuvem pública com mais certificação de segurança que existe. Então muitos perguntam, né? Se meu dado está na nuvem, como ele está seguro? O Azure ele tem muitos mecanismos de segurança para garantir que esse dado ele trafegue seguro e que ele chegue seguro. Então, vou demonstrar um pouquinho mais à frente também sobre qual mecanismo é esse. E para reforçar ainda mais, todo mundo sabe que os Estados Unidos é um país muito preocupado em relação à segurança de dados. E mais de 90% das empresas que estão na Fortune 500, elas já fazem algum negócio dentro do Azure. Então, ela tem algum workload na nuvem. E não só eles também, mas muitos governos já possuem workloads na nuvem Microsoft. O principal fator de segurança deles é que o dado durante a transição dele para a nuvem e quando ele chega na nuvem, ele sofre dois tipos de criptografia. Então, enquanto o dado está sendo movido para a nuvem, ele sofre a criptografia em trânsito e uma vez que o dado chega na nuvem, ele sofre a criptografia em repouso. Então, são dois tipos de criptografia que o dado recebe para garantir ainda mais a segurança dele, seja no transporte para a nuvem e seja quando ele chega na nuvem. Bom, a solução, o Easy Azure ArcServe, nada mais é do que a licença do ArcServe mais uma conta de storage dentro do portal do Azure. Para quem não conhece o portal do Azure, esse é o link. Você pode criar uma conta trial lá só para identificar, conhecer mesmo quais são as coisas. Ou você pode criar uma assinatura em CSP já aqui, que eu vou demonstrar quais são os passos no final, no último slide, como que compraria o Azure aqui com a Ingram. Vale ressaltar que a licença do ArcServe ela não é comprada pelo Azure, ela não é comprada via Marketplace aqui também da Ingram. Não é comprada ainda, não.
Mas você trazendo a licença naquela modalidade, traga sua própria licença, mais a conta de storage no Azure, e toda a instalação do Arcserve ela vai ser feita de maneira normal. Então, quem já instalou o produto, até no guia que vai junto, quando você compra essa solução aqui com a gente, ele cobre essa parte também da instalação do produto, que ele não precisa necessariamente estar na nuvem. Então, se você quiser instalar o Arcserve num servidor físico, on-prem, você pode instalar. A única parte que vai ser alterada é a parte de conexão com a nuvem, que ao criar essa conta de storage no Azure e selecionar lá Blob de Blocks, isso está também expresso no guia, depois ele vai te dar uma chave de acesso, que é o que você vai ter que colocar dentro da configuração do software, do Arcserve, para ele fazer essa conexão com a nuvem. Então, vai ter uma senha e o nome da conta, né, de storage que você criar, para ele conseguir gravar todos os dados que você precisa da sua empresa, do seu cliente, na nuvem. E falando em nuvem, falando em Arcserve, utilizar backup na nuvem, a gente começa a pensar, mas por que eu deixaria de utilizar uma solução física para utilizar a nuvem? Primeiro de tudo é que ela é expansível. Então, se você precisar em algum momento utilizar mais do que você pensou que o seu cliente ia usar, ele começou, não sei, com 2 teras, mas de repente o ambiente dele começa a crescer exponencialmente e ele precisa dobrar essa capacidade, triplicar essa capacidade, isso não tem problema, porque como tudo dentro da plataforma do Azure, ele é expansivo, né? Ele é escalável. E isso é em tempo real, você cria no próprio portal, essa parte aí, essa imagem, a storage account ali, é onde vai criar essa conta de storage para setar o blob de blocos e utilizar o Azure como destino do seu backup. É uma criação bem simples, assim, acho que cobre em 2 ou 3 passos essa criação da conta de storage. É seguro, conforme já falei aqui da segurança da nuvem, da segurança do Azure. E o principal é que é a modalidade Pay as you go. Então, se o seu cliente utiliza 2 teras de storage, não tem por que ele pagar mais por isso. Então, se ele comprou, por exemplo, um servidor físico e comprou um storage físico, e não sei, para garantir que ele não teria esse problema de storage, acabou comprando 5, 10 teras de storage e utilizar apenas 1 ou 2 teras, esses 8 teras, esse espaço adicional que não está alocado para uso, que não está sendo utilizado, ele já vai ter pago. Usando ou não, aquele valor já está pago e não tem como ele recuperar esse valor, a não ser que ele realmente comece a utilizar toda a volumetria que ele provisionou ali fisicamente. A principal vantagem da nuvem é essa. Se o projeto total do seu cliente tem um dimensionamento que ele vai chegar a utilizar 10 teras, só que até chegar a esses 10 teras já passou, não sei, 12, 24 meses, e nesse começo ele utiliza 1 tera e vai crescendo mês a mês, ele vai pagar de acordo com o que ele gasta. Então, se ele utiliza 1 tera, ele vai ser cobrado como 1 tera. Se ele for utilizando cada vez mais, essa cobrança vai aumentando, claro, de acordo com o que ele utiliza, assim como se ele excluir espaço, né? Se de repente virar um archiving, ou ele, de fato, deduplicar o dado, fizer alguma coisa para diminuir, ele também vai ser cobrado de acordo com o que ele estiver utilizando. Por último, já é o último slide da apresentação, caso tenha interesse em fazer a compra do Azure pela Ingram via CSP, e você já seja cliente via Arcserve aqui com o Álvaro, não sei se já conhecem, muita gente que compra Arcserve provavelmente não conhece o portal do Marketplace, porque o Arcserve ainda não está lá. Mas a gente tem uma pessoa especial aqui na equipe para fazer esse onboarding de novas revendas no Marketplace, e até se for uma revenda já ativa com a gente, só que ainda não transaciona em Azure e tem interesse, pode entrar em contato comigo direto, meu contato está ali, meu telefone e meu e-mail.
e eu auxilio nesse primeiro passo. Tem um guia também de como colocar um pedido de Azure via Marketplace aqui com a Ingram, é um processo bem simples para poder utilizar, uma vez que você já tenha a licença de ArcServe e queira utilizar só o storage do Azure na nuvem. Bom, acho que é isso a apresentação. Se ficou alguma dúvida em relação ao Azure ou ficou alguma dúvida em relação ao ArcServe, os nossos contatos estão nessa apresentação. Esse vídeo ele vai ser disponibilizado também no canal da Ingram Micro no YouTube, então se você quiser rever ou se você não conseguiu vê-lo enquanto a gente está apresentando aqui agora e quiser vê-lo depois, fica a opção de ver lá pelo YouTube. E a gente vai ficar aqui um tempinho olhando o chat para ver se surge alguma pergunta em relação ao que foi apresentado.